Próximo domingo é o último domingo do ano da igreja e o evangelho marcado para o próximo domingo é Lucas 23, 24 a 43. E a primeira vez a gente pode talvez achar que se enganaram na escolha, porque é o trecho que nos leva até a crucificação de Jesus. Isso no domingo imediatamente anterior ao advento, até pode parecer um pouco estranho. Depois, ao final, eu gostaria de comentar a importância deste texto nessa época do ano litúrgico. Então, o último domingo do ano da igreja, Lucas 23, 24 a 43. Faço a leitura aqui do texto e vamos destacar algumas palavras e a tradução. Versículo 24. Kai Pilatos epekrinen genestai to aitema auton. E Pilatos julgou epekrinen, isso é o verbo epikrino, é um verbo raro, ele é usado apenas uma vez no Novo Testamento, ele significa decidir, provavelmente decidir em julgamento, julgar então, e Pilatos decidiu, genestai, do verbo ginomai, literalmente é acontecer, to aitema auton, a vontade deles, o pedido deles. Se nós olhamos o contexto que vem imediatamente antes, nós vamos ver que é o julgamento de Jesus em que o povo pede que seja libertado Barrabás e pedem que Jesus seja crucificado. Então Pilatos, em última análise, até num ato de covardia, acabou julgando a favor do pedido do povo e não da convicção que ele tinha de que Jesus era inocente. Versículo 25. Apelesen de ton diastasin kai phonon peblemenon eis philakien hon etunto ton de Iesun paredokan to telemati auton. Apelesen, apolio, libertou, e libertou o, e aqui nós temos um diastasin kai phonon, que dá o motivo, o por causa de rebelião, o levante e assassinato. Beblemenon foi lançado em prisão. Então, ele libertou aquele que foi lançado em prisão por causa de uma rebelião e assassinato, no caso do Barrabás, Hon etunto, o qual etunto é imperfeito do verbo aitel. Aitel é pedir, suplicar. Interessante que aqui é usado o imperfeito, que dá a ideia de uma continuidade. Então, em outras palavras, diz aqui que o Pilatos libertou aquele que estava lançado na cadeia por causa de uma revolta e assassinato, conforme o povo havia insistentemente pedido. Essa é a ideia. Ton de Iesun paredokan, e a Jesus entregou to telemati auton, a vontade deles. É interessante que ele usa aqui o paradidomi, entregou, é o mesmo verbo usado pelos evangelistas para designar Judas. Judas é chamado de o traidor, o verbo é o mesmo, é paradidomi. Então, de uma certa maneira, tanto Judas é um traidor, como também Pilatos não deixa de ser um traidor das suas convicções, afinal ele sabia que Jesus era inocente. Entregou, então, a vontade deles. Aqui o deles aparentemente se refere, então, ou certamente se refere aos judeus que pediam a morte de Jesus. Versículo 26. Kai hos apegagon auton, apegagon é o apago, o Maurício II de apago, conduzir, e como o conduziram, epilabomenoi simona tina kerenaium, erchomenon agro, e tomando Simão, um sirineu, vindo do campo. Epetekan, autor, epetekan, epititemi, colocaram sobre ele, ton stauron, a cruz, ferem. Aqui é o verbo fero, usado no infinitivo. O infinitivo muitas vezes é usado no sentido de propósito, de finalidade. Então, colocaram a cruz sobre ele para carregar opisten tu Iesu. Literalmente é depois de Jesus, atrás de Jesus. É até interessante, alguns autores até acham que o Lucas aqui faz uma pequena ironia, que o Simão Sirineu, ele então é obrigado a carregar a cruz atrás de Jesus. Não muito tempo antes, Jesus tinha dito que o seu discípulo deve carregar a cruz e segui-lo.
né? Então tem autores que acham que aqui o Lucas está usando uma pequena ironia, dizendo, olha, quem sabe aqui começa de uma maneira muito estranha até um discipulado. A gente sabe que lá em Romanos são mencionados dois membros da igreja, né? Alexandre e Rufus, e diz que o Simão Cireneu é pai, né? Lá é mencionado Rufus, né? E ele é pai desses dois. Então, às vezes a gente pode chegar nessa conclusão de que, se não era um discípulo de Jesus, pode ter vindo a ser, né? De modo que seus filhos até são conhecidos depois da igreja, né? Em todo caso, o Simão aqui é obrigado a carregar a cruz. Um detalhe curioso é o seguinte, versículo 26 começa, e como o conduziram, tomando Simão, etc. Quem é que conduziu Jesus aqui? A gente subentende que são soldados romanos, porque eles é que tinham o poder de levar alguém para a morte. No entanto, se nós só temos o texto aqui e lemos o contexto, quem é mencionado imediatamente antes? O povo judeu. Então Lucas, aparentemente, ele deixa isso um pouco no suspense, né? A gente sabe que são soldados romanos, mas ele não diz em nenhum momento. Ele há pouco havia falado dos judeus, como que dando a entender que, se por um lado os romanos são culpados por matarem Jesus, os judeus têm a mesma culpa, né? E o conduziram, ele não diz quem, né? Na verdade, se a gente vai olhar teologicamente, quem conduz Jesus à cruz, por um lado é o pecado, né? Nosso pecado, nós o conduzimos à cruz, e por que não dizer quem conduz Jesus à cruz é o Pai, que o coloca lá em nosso lugar, né? Teologicamente dá para dizer isso, né? Versículo 27. Epoluteideo to polipletos tu lau kai ginaikon. E o seguia uma grande multidão do povo e de mulheres. Hai ekopton to kai etrenun auton. Aqui nós temos dois verbos no imperfeito, o ekopton to e o etrenon. Esses aqui são verbos no imperfeito que significam basicamente a mesma coisa, lamentar. O primeiro deles, kopto, dá a ideia original de bater no peito. Bater no peito num sinal de contrição, de arrependimento. Tem gente que acha que aqui, na verdade, essas mulheres poderiam ser aquelas carpideiras, aquelas mulheres que choravam profissionalmente, ou até que aquelas mulheres que acompanhavam os condenados para, no último momento, eles terem ao menos um gesto de alento, né? Provavelmente não, provavelmente aqui de fato eram pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo e lamentando aquilo que estava acontecendo com Jesus. Nós vemos que nos evangelhos o povo é bastante volúvel, ora segue Jesus, ora pede que ele seja morto, daqui a pouco estão lamentando, né, que ele está sendo condenado. 28, Strafeis de pros altas, ho Jesus eipen, e voltando-se para elas, Jesus disse, Tigateres Jerusalém, filhas de Jerusalém. Isso é uma expressão bem aramaica, né? É para falar dos habitantes da cidade. Me claiete eme, não chorem por mim. Interessante que aqui eu uso o me com um imperativo presente, normalmente dá a ideia de parar de fazer algo. Então, parem de chorar por mim, por assim dizer, é o que Jesus diz. Parem de chorar por mim. Plen efrealtas claiete. Antes, por vocês mesmas, chorem. Kai epitategna imon. E por seus filhos. Então, não chorem por mim. Não chorem por mim. Chorem por vocês e pelos seus filhos. Aqui, eu acho que é até importante a gente lembrar, né, que a cena da paixão de Cristo, ela algumas vezes desperta sentimentos de comiseração, de misericórdia, de pena de Jesus, né? E Jesus nunca pediu que se tivesse pena do sofrimento dele, né? Na verdade, ele está cumprindo a obra dele. Então, essa palavra dele aqui tem um alcance muito profundo, né? Quer dizer, a obra de Cristo, o objetivo dela não é nos levar a nós ficarmos com peninha de Jesus, né? Na verdade, ele está aqui fazendo a obra do Pai. Mas por que ele diz que elas devem chorar por si próprias e pelos seus filhos? Versículo 29. Roti, porque, idu erchontai remerai, vem dias, enhais erusim, nos quais dirão, Macariai hai steirai, as estéreis.
Interessante isso, no Antigo Testamento sempre se diz que feliz é a mulher que dá à luz a muitos filhos, né? A estéril, ela não é feliz. E aqui Jesus diz, olha, feliz é quem é estéril. O que mais? Kai hai koiliai hai uk egenesan. E os ventres que não geraram. Kai mastoi hoi uk etrepsan. E os seios que não alimentaram. Bom, por que Jesus estaria dizendo que feliz é quem não tem filhos e que não teve um bebê no seu seio? Bom, certamente porque dias muito difíceis virão pela frente. Né? Versículo 30. Tote arxontai legen tois oresin. E então começarão a dizer aos montes, pesete ef remas. Aqui é o verbo pipto, cair, né? É um imperativo auristo. Caiam sobre nós. Kai tois bunóis, calipsate remas. Bunóis é uma palavra que aparece só 2 vezes no Novo Testamento, aqui em Lucas, significa uma pequena colina, um outeiro, um pequeno monte, enfim, né? E dirão então aos montes, nos cubram. 31. Hoti ei ento higro xilo tauta poiusen, pois se na madeira úmida, higro é úmido, verde, né? Se na madeira verde, tauta poiusen, estão fazendo essas coisas, entoxerô tigenetai, na seca, na madeira seca, o que será feito? O que acontecerá? Bom, a gente poderia se perguntar de que Jesus está falando aqui, né? E ao que tudo indica, ele está falando primeiramente sobre a queda de Jerusalém, né? No capítulo 21 ele já havia falado sobre quando os romanos iriam invadir a Judéia, iriam cercar Jerusalém. Ele até fala lá, quando vocês virem exércitos sitiando a cidade, né? Isso aconteceria 40 anos depois, né? E Jesus avisou o seu povo de que eles deveriam estar atentos para isso, mas nós sabemos que a queda de Jerusalém é um tipo do fim, né, de todas as coisas. Então, na verdade, o fim da cidade de Jerusalém e do templo são um pequeno modelo daquilo que acontecerá com o universo, né? Então é um texto que também tem uma perspectiva escatológica, né? 32. Egonto dekai heteroi kakurgoi dio sin auto anairetenai. Aqui a gente tem que olhar com cuidado esse texto, versículo 32. Egonto, carregavam, levavam, ou eram levados, aqui é um passivo, também heteroi, outros, kakurgoi dio, 2 malfeitores, sin auto, com ele, anairetenai. Aqui nós temos o infinitivo auristo passivo de anairel, que aqui tem o sentido de matar, serem mortos, então, no caso, serem castigados com a morte. O detalhe é o seguinte: e eram levados também outros 2 malfeitores com ele. O pessoal às vezes brinca que alguém teria dito numa mensagem, num sermão, enfim, né, que crucificaram Jesus com outros 2 malfeitores, dando a entender que Jesus era um malfeitor. Almeida, a tradução Almeida, tenta resolver esse problema botando vírgulas lá, né, alguma coisa do tipo, levaram outros 2, vírgula, que eram malfeitores, vírgula, com ele. Bom, isso é uma coisa bem piedosa de se tentar fazer, mas o texto simplesmente diz, e levaram outros 2 malfeitores com ele para serem mortos. E me parece que a gente não devia diminuir o escândalo aqui. É escandaloso isso. Claro que Jesus não é um malfeitor, lógico que ele é o santo, mas Isaías diz que ele foi contado com os malfeitores. Quer dizer, quando Paulo diz que Deus colocou sobre ele a nossa culpa, fazendo o pecado por nós. De novo, eu acho que a gente tem que cuidar para não ter um sentimento de peninha de Jesus. Pobre homem, que é um coitado de um mártir. Não, ele está carregando os pecados do mundo. Por isso me parece que quando Lucas diz e levavam outros 2 malfeitores, claro que a gente pode ler isso um pouco diferente, mas me parece que o Lucas aqui nos permite lembrar Isaías e dizer, Jesus de fato foi contado entre os malfeitores, apesar de ser justo.
E pelo fato de ser justo e carregar os pecados da humanidade de verdade, não foi no teatro, isso foi de verdade, Deus o condenou. Deus o condenou. Ele sofreu o inferno por causa do pecado dos outros, nosso, não dele. Mas ele foi contado entre os bandidos. Quer dizer, isso é o auge da humilhação. Né? Quer dizer, aqui Jesus chega lá no fundo do poço. Ele é contado junto com bandidos. 33. Kai hote elton epiton topon ton calumenon cranion. E quando chegaram ao lugar chamado crânio, cranion, né? É crânio mesmo, né? Caveira, né? Gólgota é o termo em hebraico, né? É o termo em grego é cranion, né? Calvário é uma palavra que vem do latim, né? E que talvez não significa muito para nós. É um detalhe, existem quadros orientais, da igreja oriental, que pintam a crucificação de Jesus e colocam embaixo da cruz um crânio, um osso, né? Um crânio, osso seco, porque havia uma tradição antiga que vem, me parece que desde Jerônimo, de que neste monte Adão foi sepultado. Isso naturalmente que não se pode provar, né? Mas isso provavelmente estava na cabeça de muita gente, né? Então um pintor na Idade Média, ele pintou Jesus na cruz e um crânio. Isso tem uma implicação teológica muito interessante. O primeiro Adão que trouxe o pecado ao mundo, e aqui nós temos o segundo Adão, que traz libertação para o mundo, né? Para aqueles que morreram por causa do pecado e aqueles que ainda morrerão por causa do pecado, ele traz libertação para eles, né? Então, mesmo se a gente não for na linha do Jerônimo aí, né? Mas tem implicações teológicas muito interessantes, né? Então é o lugar do crânio. Ekei estaurosan auton kaitus kakurgus hon men ectexion hon de ex aristeron. E ali o crucificaram, e os malfeitores, um da direita e outro da esquerda, ou seja, um à direita de Jesus, outro à esquerda de Jesus. 34. Perdão. Rodei Jesus elegen, mas Jesus dizia. Interessante o que é dizia, é um imperfeito, da ideia de repetição. Pater, afes autois, Pai, perdoa-lhes. Ugar oidasin ti hoiusen, porque não sabem o que fazem. Uma questão textual, quem tem aí o texto grego em mãos vai ver que ele está com um colchete. Alguns bons documentos antigos não têm esta frase toda, né? E aí então supõe-se que algum escriba tenha incluído, o que não parece muito provável, né? Muito improvável que alguém tenha incluído esse texto aqui. Há uma dúvida aqui entre aqueles que examinam as variantes textuais. Na verdade, a frase de Jesus combina muito bem com todo o contexto de Lucas, né? E não há motivo para a gente, a priori, então, eliminar esse texto, né? É muito significativo que Jesus diga para o Pai, perdoa-lhes. Quem? Os soldados que estão ali agora há pouco, que o levaram, se bem que eles não são nem mencionados ainda. O povo, né? Quem pediu para ele ser morto. De novo aqui Lucas parece que deixa 3 pontinhos para a gente completar, né? Porque em última análise teologicamente esse Pai perdoa-lhes vale para toda a humanidade, né? Continuando 34, diameritzomenoi de tahimati autu evalon cleros. Começa aqui com um particípio, né? E repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Aqui, naturalmente, deve estar falando dos soldados. Versículo 35. Kai reistekei holaos teuron. E estava parado o povo olhando. Reistekei é o mais que perfeito, é raro no Novo Testamento. Aqui encontramos um, istemi, né, que dá a ideia exatamente de eles estarem lá parados, né? Estavam já parados lá, olhando, observando. Exemicteritson de kai hoi archontes legontes. Aqui tem um verbo que também não é muito comum. Ek significa ridicularizar, é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento.
né? Ridicularizavam também os άρχοντες, os principais, os governantes, as autoridades. Estavam então ridicularizando Jesus, dizendo: alus esosen, salvou outros, sosato reauton. Imperativo auristo aqui do sozo, salve a si mesmo. Imperativo auristo muitas vezes dá a ideia de uma urgência, de uma coisa, faz agora. Então é aquele deboche deles para Jesus. Ele falou aí que salvava todo mundo, né? Então que salve agora, queremos ver. Isso mostra que os líderes tinham já ouvido falar de que Jesus salva. Nós não teriam vindo com esse verbo aqui do nada. Quer dizer, eles ouviram que Jesus é Salvador. Só que naturalmente que eles aqui, fica bem claro que eles não creram, óbvio, né? Ei, hutos estin ho Christos tuteu ho eclectos. Se este é o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o eleito. 36. Enepaixan de auto kai hoi stratiotai proserchomenoi. Aqui vão entrar então de fato os soldados, né? Stratiotai são soldados. Então os soldados o crucificaram e desculpe, parei aqui no 36. O crucificaram também os soldados, aproximando-se. Oxos prosferontes auton. Prosfero, carregar, entregar, dar, né? Oxos é um vinho azedo, ou um vinho amargo. Parece que era uma bebida que pessoas pobres tinham, quando tinham que ficar longo tempo no trabalho, por exemplo, e ela servia para hidratar o corpo, né? Mais do que água até, e aparentemente os soldados tinham isso também, porque eles tinham que ficar longas horas lá, então deram um pouco daquela bebida lá para Jesus. Devia ser muito, muito ruim, mas em todo caso deram para ele, né? E dizendo, versículo 37, ei ho basileus ton judaion, soson seauton. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38, ende kai epigrafe epauto, ho basileus ton judaion hutos. E estava também, e havia também, uma epígrafe, um título, uma placa, né? Algo escrito sobre ele. Ho basileus ton judaion hutos. Literalmente é o rei dos judeus este. Normalmente se traduz este é o rei dos judeus. Mas Mateus tem o texto exatamente assim. Hutos estin ho basileus ton judaion. Mas aqui talvez de novo tenha uma pequena ironia, né? O rei dos judeus é este. O rei dos judeus é este. Aí, ó, isso até é um deboche dos romanos, né? E por outro lado, uma verdade. Ele é o rei. Né? Então, Lucas é ele tem muito disso de fazer a gente pensar sobre aquilo que ele coloca, né? Parece que tem um segundo sentido por detrás, né? 39. Eis deton cremastenton cacurgon e blasfemei auton legon. E um dos, literalmente é pendurados, né? Crenanimi é pendurar, um dos crucificados, então, dos malfeitores, blasfemava-o dizendo: Uchi si ei ho Christos, não és tu o Cristo, o Messias? Soson se auton, cai remas, salve-te mesmo, e a nós. Interessante, pessoal, vejam como está associado muito o título Messias, que na verdade significa um rei, foi ungido, né? E salvação, na cabeça dos que não criam. Por que eles associaram isso tão diretamente? Talvez pelas profecias do Antigo Testamento, que eram conhecidas, e pela própria pregação de Jesus. 40. Apocriteis de ho heteros epitimon auto efe. E, respondendo, replicando, o outro, ele estava chamando a atenção deste e disse, quer dizer, o companheiro dele que estava lá crucificado, ouviu aquilo e aí respondeu, chamando a atenção do seu colega e disse: O defobe si tonteon, nem temes tu a Deus? Hoti ento auto crimati ei,
porque no mesmo juízo tu estás. É o 41. Kai remeis men dikaios. Esse dikaios é um advérbio, ele está ligado ainda ao julgamento, ao juízo lá. Porque nós, de fato, justamente o quê? Nós estamos justamente sob julgamento. Axiagar hon e praxamen apolambanomen. Interessante, axia, essa palavra, esse adjetivo, axios, significa digno. Mas o termo axios literalmente vem de uma balança em que há um equilíbrio, uma coisa correspondente à outra. Daí vem a palavra justiça também, né? Ser justo em alguma coisa, ser digno de algo, estar à altura. Então o que ele está dizendo aqui seria mais ou menos algo como assim: esse axia é coisas dignas, das quais praticamos, e praxamen apolambanomen, recebemos. Nós recebemos coisas dignas do que praticamos, ou seja, aquilo que nós praticamos, nós estamos recebendo algo no mesmo nível. Praticamos o mal, recebemos castigo correspondente. Essa é a ideia dele, a justiça bem clara para o bandido aqui. Né? Utos de uden atopon e praxen. Mas este, Jesus, nada praticou e praxen, nada fez atopon. Interessante que atopon vem de topos, lugar. Atopon é fora do lugar. Este não fez nada fora do lugar. Né? Na verdade é uma expressão que quer dizer errado, fez algo errado. Esse não fez nada de errado. Né? Interessante isso, né? Jesus fez todas as coisas no seu devido lugar. Até o bandido aqui reconheceu. 42. Kai elegen, Jesu nesteti mu rodan eltes eisten basileiam su. E disse, Jesus, lembra-te de mim, nesteti, é o verbo para lembrar, é o imperativo auristo, também dá aquela ideia de urgência, né? Lembra-te de mim, quando, e agora aqui vem o detalhe, eltes é o erchomai, pode significar ir ou vir. E logo depois tem uma preposição eis, literalmente eis significa para. Então pode ser assim, lembra-te de mim quando fores para o teu reino. Em outras palavras, Jesus vai para o reino. Isso lembra palavras de Jesus em que ele dizia que ele iria ao Pai, que ele iria para o reino ainda. É uma possibilidade de tradução. Lembra-te de mim quando tu fores para o teu reino. Mas eis, a preposição eis também pode significar em. E aí poderíamos traduzir, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Quer dizer, aqui fica um pouco difícil até imaginar o que realmente o bandido esse estava querendo dizer com isso, se arrependido. Mas uma coisa ele tinha clareza: Jesus tem o reino. E neste reino tem lugar para gente como ele. Isso é interessante. Nessa hora final ele tem essa esperança em Jesus. E aí, claro, a resposta de Jesus é fantástica, né? Kai eipen auto. Ele lhe disse, Amen soi lego. Em verdade eu te digo. Se eu bem me lembro, essa é a única vez que aparece em Lucas o eu te digo, te digo. Jesus normalmente diz eu vos digo. Aqui ele está falando especificamente para aquele indivíduo. Né? Aquele coitado lá, bandido, merecidamente, ele próprio diz, sendo castigado, né? E Jesus carinhosamente e diretamente se dirige a ele, dizendo, em verdade eu te digo, Semeron, hoje, metemu, comigo, esse estarás em to paradiso, no paraíso. Há muita discussão sobre o que se quer dizer com paraíso, e dá para lembrar que paraíso nos remete à criação original, né? Adão e Eva. Nos pais da igreja, paraíso tem muito a ver com a árvore da vida, lá onde se recebe a árvore da vida, o pão da vida, para comer diariamente e nunca morrer. Né? Qualquer que seja o entendimento, evidentemente tem um aspecto escatológico, é o reino de Cristo. Né? E lá tem lugar para o ladrão este arrependido. Bom, concluindo, por que esse texto está no último domingo do ano da igreja, quando a gente esperaria um texto escatológico sobre o fim do mundo e tem aí a crucificação? Antigamente, o último domingo do ano da igreja era conhecido como o Domingo do Cristo Rei. Né? É o nome que era dado para esse domingo, o Domingo do Cristo Rei. E de que rei nós estamos falando? Não sei se chamou a atenção para vocês, mas no texto que nós lemos, várias vezes Jesus é chamado de
Christos, Messias, que é um rei, e até mesmo de Basileus. Vejam, os líderes, as autoridades dizem: se tu és o Messias, te salvo. Os soldados dizem: se tu és o Messias, te salvo. O bandido aquele diz: se tu és de fato o Messias, salva. Inscrito em cima de Jesus está: o Rei dos Judeus. Aquele ladrão que se arrepende diz: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Olha, eu contei aqui assim por alto, pelo menos 5 vezes tem uma referência direta a rei e reino. Bom, eu acho que se justifica dizer que no domingo do Cristo Rei, que nós, na primeira vista, imaginamos Jesus vindo como um rei glorioso, que o texto nos leve para a cruz. Porque lá se mostrou o que significa ele ser rei. É evidente que nós aguardamos o dia em que Cristo voltará gloriosamente entre anjos, com grande poder, muita glória, como ele próprio anuncia, né? Como o rei das nações. Todos terão que reconhecê-lo. Mas para chegar lá, ele precisou ser rei na cruz. Então, acho que esse texto é um texto muito propício para o último domingo do ano da igreja, que nos leva de volta ao Calvário, né? E que nos mostra uma semana antes do Advento por que esse menino viria, para chegar lá, para poder um dia vir como Rei glorioso e levar para o seu reino todos aqueles que, a exemplo do malfeitor arrependido, também se apegam nele como a sua esperança de vida e salvação, né? Acho que é isto.